A paz do Senhor para todos que nos assistem e todos que nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui, na verdade, aprendendo juntos, né, a palavra de Deus. E o tema e a lição de vida, e o princípio de vida dentro da história de Israel, que eu quero falar aqui, eu quero narrar aqui, junto com você que me ouve, está narrado um livro, um evangelho que escreveu Lucas, né? A história, ela vai girar em torno de dois homens que esperavam o livramento de Jesus, né? Como líder espiritual, né? Como líder espiritual político, né? Eles esperavam que Jesus fosse livrar Jerusalém das mãos de Roma, mas nada tinha acontecido, e aí, como discípulos, eles não tinham entendido muitas coisas, e eles voltam, né, para Emaús, para sua cidade, assim como os discípulos voltaram a pescar, né, Pedro, Tiago, João, assim também diante da tragédia, porque Jesus foi morto violentamente na mão dos romanos, isso foi trágico, né? Isso aterrorizou todos os discípulos, ou a maioria deles. E aqui, esses dois discípulos, eles resolveram deixar tudo e voltar para a sua cidade de origem, né? O tema que eu quero abordar aqui é: Emaús não é o lugar de adoração, né? Certo? Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém de 60 estádios, cujo nome era Emaús. Jesus tinha sido violentamente morto, né, no Calvário, no madeiro. O sangue de Jesus verteu, né, no Calvário. Foi tão impactante isso que esses dois discípulos, eles resolvem, desesperados, decepcionados, né, com o momento e aterrorizados, também eles voltam para Emaús. E Emaús estava de Jerusalém em 60 estádios, ou seja, essa medida, convertendo para metros, né, dá em torno aí de 11 quilômetros, né? Então, era uma caminhada. Esses homens normalmente caminhavam a pé, ou de jumento, ou de camelo. A Bíblia não relata bem do que eles voltaram, né? Mas dá a entender que eles estavam a pé, porque Jesus se deparou diante deles no caminho. Tá certo? Mas alguma coisa vai acontecer na vida desses homens. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus sabia que a morte dele, a forma com que ele fosse morto, ou iria ser morto, fosse agravar os discípulos, né? Espantar, né, as ovelhas. E Jesus resolve, antes de ser assunto no céu, ressuscitado, porque Jesus morreu mesmo, né? Mas ele ressuscitou, e a ressurreição é que vem fortificar, vem renovar as esperanças na vida desses homens, na vida dos discípulos. Então, Jesus, ele aparece, ele se coloca, ele se aproxima desses homens. Esses homens eram discípulos de Jesus. Muitas vezes nós damos ênfase a Pedro, Tiago, João, né?
Mateus, e parece que a história só gira em torno desses homens. Isso não é verdade, né? Aqui, a Bíblia não fala o nome de um desses discípulos, mas fala o outro, o nome do outro, Cleófas, né? E isso, o que eu entendo, o que eu vejo é que Jesus, ele se importa com todos. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Muitas vezes, no momento da nossa decepção, muitas vezes passa no nosso coração a fraqueza, né? E muitas vezes sobe no coração o desejo de parar, de desistir, de não conquistar mais, de não buscar mais. Então, nesse momento, Jesus, ele se aproxima. No momento complicado da nossa vida, pode ter a certeza, Jesus, ele vai se aproximar e vai nos amparar, nos fortificar. Parece que quando o céu está bronze e quando falta o chão, parece que vamos desfalecer, nesse momento, Jesus, ele se aproxima para conversar conosco, para falar conosco. Esse é o perfil de Deus. Não o conheciam. Lucas 24:16 fala assim, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Jesus, ele está num corpo ressurreto, ele ressuscitou, e Jesus pregou por um certo tempo, por 3 anos, e ele formou muitos discípulos. E esses discípulos faziam parte da história de Jesus. Mas a tristeza, né? O abatimento foi tão violento que eles não estavam reconhecendo Jesus, né? E isso acontece muitas vezes na nossa vida. Parece que quando vem o abatimento, parece que tudo se apaga, tudo fica bronze, e parece que nós já não conseguimos enxergar Jesus com tanta nitidez. Mas uma coisa acontece, Jesus está, Jesus aparece, Jesus esteve lá. Jesus aparece no momento da nossa trajetória, mesmo quando nós não estamos conseguindo enxergar, devido à tristeza, devido às perseguições, devido aos problemas, os enganos, os desapontamentos, e tudo isso muitas vezes nos cega, né, na nossa trajetória. Mas o Senhor sempre vai aparecer e vai falar conosco. A tristeza nos faz retornar. E ele lhes disse, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus, ele aborda os discípulos, trazendo uma conversa, e os discípulos ainda não estavam entendendo que era Jesus. E Jesus, ele vai no lugar certo, né? Jesus, ele nos questiona muitas vezes, por que estáis tristes? E é onde a nossa tristeza é o lugar onde Jesus muitas vezes quer nos curar, né? E esses homens estavam tristes. Eles estavam caminhando no retorno. A tristeza, muitas vezes, faz o homem retornar. Jesus falou assim, aquele que põe a mão no arado não é digno aquele que olhar para trás, né? Então, esses homens estavam retornando, mas mesmo assim, Jesus não os abandonou. O diálogo, e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Jesus, ele começa esse diálogo e os discípulos, e um dos discípulos replica com Jesus. Assim, tu és peregrino, não está sabendo que
A movimentação tinha sido grande, mas Jesus queria nesse lugar. Né? Jesus queria entrar nessa essência com eles, daquilo que tinha causado tristeza no coração deles. E para explorar neles realmente o que estava acontecendo. Mas Jesus já sabia. Né? Muitas vezes Jesus ele vem falar conosco e Jesus sabe o que está no coração, está no nosso coração, e aquilo que nós vamos falar, né? Jesus ele conhece os nossos pensamentos. E Jesus muitas vezes nos aborda. Tá certo? E eles questionaram Jesus: és tu peregrino? Não reconheceram o mestre. Eles conheciam Jesus como profeta. E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, os quais, agora, aí eles falaram, ele foi morto pela mão dos anciãos, dos homens. Eles questionam Jesus nesse momento, né? Porque eles tinham Jesus como um profeta, como um homem que iria trazer a libertação sobre Jerusalém. Mas era uma libertação política, mas Jesus estava falando de coisas grandes. E eles ainda não tinham entendido. Eles tinham caminhado com Jesus, né? Eram discípulos de Jesus, mas ainda não tinham entendido a realidade da espiritualidade daquilo que iria acontecer com Jesus. E Jesus tinha ressuscitado. Estava num corpo glorioso e eles ainda não tinham entendido. Quantas vezes isso acontece, né? Muitas vezes, muitas pessoas estão caminhando, muitos estão caminhando dentro da casa de Deus, mas ainda não entenderam a essência da ressurreição. Sempre se esqueceram por causa das adversidades. Mas Jesus, ele vem e ele firma, como firmou com eles, firmou Jesus, ele vem como profeta. E ele fala como profeta ainda, né? Tá certo? Até no Antigo Testamento, Jesus faz menção. A admoestação. E ele lhes diz: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus falou assim: ó, vocês são tardios no entendimento. Porque Jesus tinha anunciado as Escrituras, Jesus tinha pregado a palavra, Jesus tinha feito milagre, mas esses discípulos ainda não tinham entendido a realidade daquilo que Jesus tinha feito durante 3 anos. Mas mesmo assim, Jesus, ele entrou no caminho, né? E Jesus muitas vezes faz isso conosco. Principalmente quando pensamos em retornar para Emaús. Eu termino essa parte aqui. Na próxima parte, eu vou estar compartilhando, dando seguimento e finalizando a respeito dessa passagem. Certo? A nossa referência é IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e da Manhangaba, São Paulo. Nosso canal no YouTube IBAD Glória, dê o seu like, né? Se você gostou, se inscreva, nos ajude a divulgar esse canal, né? E o reino de Deus. Um forte abraço para todos.